Podcast número 2, o tema de hoje vai ser sobre a responsabilidade do profissional para a escolha do terreno em uma agroindústria de produto de origem animal. Eu sou a Maquilene, sou engenheira civil. Eu sou o Henrique, sou veterinário e trabalho junto com a Maquilene com projetos de produto de origem animal já há muitos anos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo e orientar você, profissional, para que você tenha argumento, que você seja bem confiante ao escolher o terreno, ao auxiliar o empreendedor na escolha do terreno. Essa aí, Maquilene, a gente até estava conversando agora sobre isso, é uma fase muito importante dentro do projeto, porque os órgãos de inspeção, tanto o SIM, né, que é o órgão de inspeção municipal, como o CIE, que é o órgão de inspeção estadual, e o CIF, que é o órgão de inspeção federal, eles nem sempre eles fazem mais a vistoria do terreno, né? Antes eles faziam, era até onde existia um requerimento, hoje alguns não fazem. E quando ele deixa de fazer, joga essa responsabilidade para o profissional que foi procurado pelo empreendedor para ajudar na escolha do terreno, né? Então a escolha do terreno, ela passa a ser um compromisso, passa a responsabilidade do profissional e do empreendedor. Exatamente, é uma responsabilidade muito grande, que ele não pode errar. E o que é que nós vamos trazer para vocês nesse vídeo? Várias orientações relacionadas à parte de restrição, relacionado ao básico que você, profissional, vai identificar quando você for procurado para fazer a vistoria, e você vai definir como o terreno serve, ou o terreno tem alguma limitação, tem alguma restrição, a depender do tipo de atividade da agroindústria, né, Henrique? Exatamente. Então é importante que você assista esse vídeo até o final, porque ele vai te dar segurança, vai te dar confiança no momento de a escolha do terreno. Já é uma forma de você conquistar a confiança do empreendedor, né? Porque muitas vezes um não, né? Você falar com ele que um terreno não serve, que aquele terreno não é impróprio, você, ao invés de estar criando, às vezes, resistência por parte dele, você está ganhando a confiança dele, porque ele sabe que ele poderia ter problema lá na frente. Então, esse momento é um momento de ganhar a confiança do empreendedor, demonstrando para ele esse conhecimento, não é isso? E qual que seria o primeiro item que a gente vai abordar relacionado a essa escolha do terreno, que é essencial? Olha, o primeiro item é a área, né? A área tem que ser suficiente, né? Você não tem como colocar um projeto grande dentro de uma área pequena. Então, a escolha da área, ela é importantíssima. A área que nesse princípio está se referindo é o tamanho da área, né? Que vai variar de acordo com o projeto. De acordo com o projeto e o tipo de atividade, né? Exatamente. Vamos ilustrar mostrando uma foto? Essa imagem é de uma área rural, é um terreno de um proprietário, de um empreendedor, onde ele quer construir uma agroindústria. Então é uma área ampla, como vocês podem observar na imagem, é uma área que não tem nenhum fator limitante visível na imagem, e aonde tem área suficiente para a implantação da agroindústria e uma futura ampliação. Essa área, ela oferece a possibilidade de expansão. Isso é uma coisa que tem que ser considerada no momento de escolha de terreno também. Porque é muito comum o empreendedor falar que quer uma indústria de um tamanho e depois, daí passa 2, 3, 4 anos que ele está funcionando, ele quer ampliar e ele não tem condição de ampliar. Então isso aí tem que ser muito bem conversado, de maneira que, se o terreno não tem condição de expansão, ele tem que ser avisado. Ó, nós vamos escolher esse terreno aqui, mas amanhã, se você quiser expandir sua indústria, não tem como expandir. Então, é muito interessante, é prudente por parte do profissional que aborde a questão de ampliação. Uma outra dúvida também, Henrique, de construir em área urbana. Muitas vezes o profissional ele não sabe que ele pode construir em área urbana, acha que qualquer tipo de agroindústria, seja, né, uma unidade de beneficiamento de ovos, uma indústria de laticínios, ele acha que obrigatoriamente tem que ser em área rural. Muitas vezes pode ser até influência da palavra agroindústria, né? E o fato de ser agroindústria não quer dizer que tem que ser na zona rural. Pode ser na zona urbana, não tem problema nenhum. Isso aí tem que ser consultado
A junto à prefeitura tem que ser consultada porque vai depender da emissão dos alvarás, tanto alvará de construção como alvará de funcionamento. Então tem que saber da prefeitura se o local tem restrição. Se não tiver restrição, nada impede. Nós temos o caso daquele projeto que nós fizemos da indústria de torresmo, né? Que foi elaborado com área urbana aprovado na prefeitura, não tem problema nenhum. Né? E na montagem do processo, o alvará para a construção ele tem que ser apresentado, seja área urbana, seja área rural. Exatamente. Onde está mostrando a setinha é uma indústria de produto de origem animal. Ela foi construída ocupando a área toda do terreno, né, a área urbana. Ela tem registro, inclusive até no CISP, que permite a comercialização federal, e ela atende todas as exigências para uma agroindústria. Ela não tem possibilidade de ampliação, como vocês podem ver, é um terreno localizado numa bifurcação. Mas para a produção que ela tem aprovada, é possível o registro com todos os documentos inerentes para funcionamento. Seria o outro fator que a gente pode considerar. Primeiro foi a área. É um fator limitante para a escolha do terreno. Outro fator importantíssimo é o ambiental. Né? Sem a licença ambiental não funciona, certo? Não quer dizer que na hora que você for escolher o terreno, já tenha que ter a licença ambiental. Nada disso. Você tem área que não pode ser construída. Né? Você tem área que tem restrições. Quais as restrições, Maquineiro? A principal num terreno, a gente não está mencionando nada da parte de tratamento, né? Tratamento de efluentes. Aqui seria só mesmo em relação à escolha do terreno. Um fator principal que tem que ser observado quando se está a escolher um terreno é em relação ao curso d'água. Principalmente em área rural, sempre tem como fator limitante, né? Como divisa das propriedades, um curso d'água. Então, esse curso d'água, para a implantação da agroindústria, ele tem que ter um distanciamento, que a gente chama de área de preservação permanente. Como vocês podem ver, essa é uma imagem, uma área rural. Esse rio ele tem uma largura acima de 10 metros, então, obrigatoriamente, a área de preservação permanente ela tem que ser 50 metros afastado para o início da implantação da agroindústria. Isso pela legislação ambiental. Quando a gente tem um curso d'água menor que 10 metros, a gente tem uma área de preservação permanente que tem que ser respeitada de 30 metros. Vocês podem observar também que esse rio ele faz a divisa da propriedade. Do outro lado do rio, vocês podem observar que tem a implantação de umas indústrias, né? Tanto que a agroindústria, por ser de produto de origem animal, indústria alimentícia, que ela tenha um distanciamento apropriado de fontes de mau cheiro, de fontes contaminantes que possa vir a prejudicar a qualidade dos produtos. Então, outro fator limitante, além dessa questão do rio, que seria a área de preservação permanente, é a importância da vizinhança, né? O distanciamento de fontes de mau cheiro e também de fontes contaminantes. Continuando na área ambiental. Tem a questão das árvores, né? Aí vocês podem ver na foto, tem algumas árvores, o corte de árvores, se demandar corte de árvores, supressão de vegetação, tem que pedir autorização do órgão ambiental, assim como a questão de captação de água, né? Também depende de licença do órgão ambiental, que seria a outorga, né? Tanto a água superficial como subterrânea. Um fator também que a gente vai considerar da área ambiental seria a topografia, para o serviço de terraplenagem. Qual a questão ambiental da topografia? Seja corte, seja aterro, tem que ter uma autorização ambiental. Então vocês estão vendo aqui, olha bem, corte, aterro, tem que ter a autorização do órgão ambiental. Então nós já temos a questão do corte de árvores, a questão da captação de água, a questão de área de preservação permanente e agora mais essa aí, que é o corte de terreno. Isso aí, a princípio pode parecer complicado, são coisas fáceis de ser resolvidas, elas não são nenhum impedimento que vai fazer com que o projeto não seja realizado. Isso aí é observar se essas condições exigidas, né, se o terreno oferece, entendeu, essas condições de respeitar as áreas de preservação, de ter corte de árvore, tudo isso. Não tem problema nenhum, tem que ser
é feito de acordo com a lei. Também mostrando a topografia, não é uma topografia muito acidentada, né? Então não deve ser feito um corte, a depender do tipo de atividade que for desenvolvida, né? Quando a gente fala de abatedouro frigorífico, é interessante que tenha 2 níveis, mas vai depender muito da atividade. E tem terrenos que muitas vezes eles atendem bem essa parte ambiental, área suficiente, mas o custo com terraplenagem vai tornar inviável, porque é bem elevado. Outro fator que tem que ser observado é a via de acesso. Eu recomendo ao profissional, quando ele estiver indo em direção ao terreno, ele já ir observando se a via de acesso é compatível com uma indústria. Porque não adianta você ter um terreno todo que atende todas as exigências, o terreno ser muito bom, ter tamanho suficiente, e se a via de acesso não permite o tráfego de veículos, que ela pode ter via de acesso que tem de impedimento de abertura de melhoramento. Então isso tem que ser olhado também, como sobre algum curso d'água. E aí teria que construir pontes. Isso aí tudo são coisas que tem que ser observadas que são restrições, né? Que às vezes o empreendedor não vê isso, ele não sabe, não, vai passar o caminhão, aqui passa o caminhão. Não é assim, né? Os caminhões são pesados, eles exigem uma via de acesso adequada. Aqui vocês podem ver que é uma via de acesso, é uma área rural, né? É uma estrada de terra, mas ela apresenta boas condições, ela tem uma largura que permite o tráfego de veículos, caminhões, né? Veículos pesados, e ela tem um piso estável e tem uma boa conservação. Então tem que ser uma via que permita o trânsito de veículos pesados, e que seja uma via que tenha boa conservação e manutenção. Outro fator que tem que ser observado, né? Se o empreendedor, se ele tem um terreno próximo à rodovia, também é um fator que você, profissional, tem que estar ciente. Até isso aconteceu recentemente comigo. O empreendedor queria construir um laticínio, e esse laticínio é um lugar espetacular, porque além dele construir a indústria, ele poderia ter um varejo do lado. Oferecia condições aí comerciais bem interessantes, não é muito veículo e tudo. E aí eu falei com ele, olha, você tem que respeitar a faixa de domínio. E a faixa de domínio era uma rodovia estadual, é de 30 metros sendo a pista, mais 15 metros não edificante. Vocês podem observar, é uma rodovia, então se o empreendedor apresenta a possibilidade de construir na margem da rodovia, se ele tem um terreno próximo à margem, você, profissional, já vai orientá-lo. Falou, do centro da pista, eu tenho que afastar 30 metros, mais 15 metros não edificante. Isso em relação a uma rodovia estadual. Quando se trata de uma rodovia federal, é 40 metros do centro da pista, mais 15 metros não edificante. Então, só a partir daí que pode começar a implantação da agroindústria. Esse fato aí é interessante, porque muitas vezes o empreendedor, isso já houve esse diálogo com a gente, ele fala assim, mas eu passei numa estrada recentemente e tinha uma atividade na beirada da estrada. Quer dizer, aquela atividade ali, aquela indústria, o que está instalado ali, não quer dizer que isso está certo. Foi construído, o pessoal lá do departamento de estrada não viu, mas não quer dizer que ele tem direito, porque está na lei. Essa área é área não edificante, ele não pode usar. Se está usando, ele está sujeito em algum momento a ter que entregar a área. Então é bom avisar, porque o investimento no agroindústria é muito alto, né? Você vai construir aí um laticínio, é caro, tem questão de pé direito, tem uma série de exigências, né? Então não é simplesmente uma construção fácil de fazer e barata, não, é uma construção cara, né? É um outro fator também em relação à área ambiental, é que era muito comum antigamente a gente verificar abatedouros frigoríficos construídos na margem do curso d'água. Não, eu tenho, o mais próximo, né? Eu tenho até um fato que aconteceu numa cidade aí. O prefeito chamou, não sei se era engenheiro, acredito que não, né? Mas que era um construtor, que era parente dele e tal, e construíram o abatedor em cima de um córrego.
mas em cima de um córrego como se fosse uma ponte. Colocou colunas de um lado, colunas de outro e fez uma laje por cima e ali ele abatia o bovino e já caía lá dentro do córrego. É um troço totalmente absurdo. Mas naquela época não exigia essa exigência ambiental. Mas hoje não tem como fazer isso. Embora a gente tenha, né, até casos de estabelecimento funcionando próximo a curso d'água, mas que a qualquer momento ele pode ser convidado a retirar porque ele está ilegal. Um outro fator também que a gente tem que observar é em relação à proximidade com aeroportos. Aeroporto. Principalmente quando se trata de abatedouros frigoríficos. O aeroporto ele tem uma restrição devido à questão do risco que as aves provocam às aeronaves, né? Então, essa distância que o comando aéreo existe é a partir de 20 quilômetros. É importante, se tiver aeroporto nas proximidades, que se faça uma consulta ao comando aéreo qual que é a distância que ele poderia construir, entendeu? Porque às vezes eu não sei se é a direção de avião, como é que é a posição da pista, às vezes é permitido com áreas mais próximas, mas isso tem que ser consultado, né? Porque o órgão ambiental só libera licença ambiental se for próximo de aeroporto, se tiver a autorização do comando aéreo. Então isso aí é outro fato que tem que ser observado. Boto é um aeroporto regional. Nas proximidades desse aeroporto tem muitas áreas de pastagem, né? Tem bastante sítios, fazendas, e alguns empreendedores já nos procuraram para a implantação de uma agroindústria, mas devido à localização foi inviabilizado. Aliás, até não foi 100% inviabilizado, porque ele fez a consulta ao Comaer e o Comaer ainda não deu uma posição, né? Mas ele foi orientado para consultar. Consulta o comando aéreo, se o comando aéreo autorizar, não tem problema. Agora tem que consultar. Não é fazer, aí o profissional, o projeto, e depois o projeto é impedido de vir a funcionar. Por quê? Porque o órgão ambiental não aceita, o órgão de inspeção não aceita, então tem que consultar. Dentro dessas condições que a gente apresentou, e seriam os fatores principais. Tem mais algum, Henrique, para acrescentar? Não, na escolha do terreno? Não, eu acho assim, nós trouxemos aqui um tema que é um tema que, se você for fazer pesquisa sobre isso, demanda muito tempo. Isso aqui é experiência nossa, do dia a dia, né? Às vezes a pessoa está começando com atividade e eu vou começar a fazer projeto, eu fui convidado para fazer um projeto, foi procurado, e ele não sabe desses detalhes. Então, isso aí é uma forma que nós estamos trazendo, esse conhecimento que nós adquirimos no decorrer dos anos, e que são detalhes que podem vir a ser impedimentos. Então, quando o profissional for procurado para fazer um projeto, ele deve estar alerta a tudo isso que nós falamos, né? Todos esses assuntos que nós abordamos aí de uma forma bem clara, bem simples, e de forma que eu acho que deu para eles entenderem, né? Eu espero que tenham entendido muito bem. Essas são as informações principais que tem que ser observada na escolha do terreno, que vai variar a depender do tipo de atividade, do tamanho, né? Do projeto que vai ser desenvolvido. Porque depois tem que ter área para tratamento de efluente, mas isso aí já não é a restrição. A restrição do tratamento de efluente seria no tamanho do terreno. Isso aí tem que ser observado, tem que ser pensado, né? E o empreendedor, quando procurar o profissional, muitas vezes ele já tem um terreno, tem uma área disponível, e é muito importante que o profissional ele saiba orientá-lo, né? Que o terreno não serve, ou que o terreno tem alguma limitação ali que vai restringir a aprovação do projeto. Quando o terreno ele tem que escolher, né? Eu não tenho um terreno, eu quero que você me oriente, eu quero escolher um terreno apropriado. O profissional ele vai ter mais liberdade, vai ter mais opção, mas a responsabilidade dele também é maior. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Eu sou o Henrique. Eu sou a Maquilene. E a gente espera contar com vocês. Espero que tenham assistido o vídeo até agora, né? Até o final, e que as informações tenham sido importantes para cada um de vocês. A gente tem que trazer muito conteúdo, trazer muita abordagem que nós vivenciamos e que nós temos experiência.